Minha gente, eu falei aqui agora há pouco que a chegada do Milito ao Atlético escancarou de verdade mesmo a ausência de ideias. Eu não estou aqui desmerecendo. O Hulk teve esse cuidado em entrevista para a Rádio Itatiaia. Quando você elogia o Milito, automaticamente você não está desqualificando o histórico, o currículo, a figura humana chamada Filipão. Não tem nenhuma ligação. Mas é que escancarou. Veja bem, sem emoção, sem excesso de otimismo, sem viajar, sem aquela famosa entrega a taça, não, nada disso. Eu estou só falando de uma transformação em muito pouco tempo de trabalho do Milito no Atlético. Gente, é muito pouco tempo e é um curto espaço de tempo, com o Milito tendo feito 4 jogos, e nesse curto espaço de tempo, ele não teve tanto tempo para treinar, ele não teve sessões de treinos. E ele conseguiu fazer uma transformação muito grande sem dar treinos praticamente. Então, isso para mim indica para uma projeção positiva, porque quanto mais o tempo for passando e o trabalho dele for entrando com sessões de treinos, o Hulk elogiou as ideias, o Hulk elogiou a ousadia. É que quando o cara faz as mudanças, por exemplo, ele foi variando o time de jogo a jogo, não teve queda de rendimento. E isso eu acho que é algo a ser, inclusive, comemorado lá dentro por eles. Ele muda, aqui joga com 3 volantes, daqui a pouco ele mete o Scarpa de titular e em outro jogo o Scarpa entra aos 49. Eu disse que o Scarpa não pode, em hipótese alguma, ser banco desse time, em hipótese alguma. O Scarpa, para mim, eu não vou dizer que ele está no peso do Hulk, que o Hulk é uma sacanagem. O Hulk não tem condição, cara. Tem condição, o tempo passa, a idade chega para todo mundo e o cara vai ficando cada vez melhor e sobra fisicamente, e com a bola no pé é um craque, como o Hulk é indecente. E o Scarpa, então, não pode ser reserva. Então ele vai variando de jogo a jogo, de formação, e não tem queda de rendimento. Então, gente, sinceramente, essa transformação dele e o quanto o Atlético mudou, e o Atlético mudou, ele muda a formação, ele muda o estilo de jogar, dependendo do momento do jogo e do adversário, isso é muito bom. E o que me impressiona é que tudo isso que ele tem feito em pouco tempo escancara demais a ausência de ideias que havia dentro desse elenco do Atlético. Era um negócio impressionante. O Atlético era o mesmo do início ao fim com o Filipão. Mudava peças, o time era a mesma coisa, um time espaçado, um time que não marcava bem, um time que dava espaço para o adversário, qualquer adversário ficava muito à vontade jogando contra o Atlético. Só que agora, gente, honestamente, o que está me impressionando, gente, sem viagem, sem emoção, tá? Não é questão de estar emocionado, não. Mas é que para mim foi tão abundante essa mudança que o Atlético do Milito, ele fica com a bola, e impressionante a posse de bola do primeiro tempo contra o Rosário. Ô, gente, estão falando do Rosário, né? Falei lá no Instagram, não é da baba do boi cansado, não. Estou falando do Rosário. Falando de Copa Libertadores, sabe? Adversário duro, duríssimo. Pegar qualquer time da Argentina é muito difícil. O Rosário é um tradicional clube da Argentina. Então o Atlético, quando tem a bola, fica com a bola, mas sabe o que fazer com ela, e isso é muito importante, sabe? É muito importante ficar com a bola e ter repertório. O Atlético tem repertório. Aí quando o Atlético não tem a bola, o Atlético não deixa o adversário trabalhar com tranquilidade. É marcação, pressão o tempo todo. É uma intensidade que não existia. E tudo isso aliado aos resultados que estão acontecendo, porque até agora ele não perdeu. Gente, a derrota vem, a derrota vai chegar, vai ter jogo que o futebol do Atlético não vai entrar, vai ter jogo que o time vai correr menos que o adversário, vai acontecer. O Atlético não é um time infalível e nunca será infalível, né? Mas quando você assiste, por exemplo, o Flamengo do Tite, quando você assiste o Palmeiras do Abel, você também consegue encontrar problemas. E no Atlético não vai ser diferente. Portanto, a derrota vai acontecer, uma hora ou outra ela vai acontecer, elas vão acontecer, derrotas vão acontecer. Mas o que eu estou falando é que você dificilmente, pelo que estamos vendo até o momento, dificilmente você vai assistir a um Atlético
entregue. Você vai assistir, dificilmente você vai ver um Atlético fronha em campo, dificilmente você vai ver um Atlético que não vai marcar, que não vai correr, que não vai ser intenso. E isso é o que o torcedor gosta, porque tem talento, tem um ótimo elenco. E quantas vezes em vídeos anteriores aqui no canal, quantas vezes nós falávamos, gente, não desconfiem do elenco do Atlético. Ninguém aqui está dizendo que, não, segura que algum caneco vem na temporada. O Atlético é um time, é um clube, é um elenco e tem hoje treinador para disputar tudo que for, aliás, para brigar na cabeça de tudo que for disputar. Agora com o treinador, estou falando até aqui porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Eu não sei. Má fase todo time entra nela. Mas é que entrar numa má fase e permanecer por um longo período jogando mal, entregando pouco, normalmente acontece com um time mal treinado. O Atlético me parece, veja bem, falei agora há pouco, é muito pouco tempo, são pouquíssimas sessões de treinos para uma mudança tão radical. É um comportamento absurdo. Eu falei lá, logo depois do jogo, lá no meu Instagram, você não segue, dá um pulinho lá para seguir. Eu falei lá no Instagram, @EvertonFutebol, logo depois do jogo, minutos depois, que o Atlético, ele teve de volta com o Milito, num curto espaço de tempo, ele teve bola e ele teve de volta algo que estava faltando a esse elenco, que é confiança. E eis que o Scarpa vai para a coletiva e fala exatamente disso. Ele fala de organização, ele fala das ideias. Claro que os resultados ajudam numa análise mais benevolente. Óbvio que isso acontece, né? Mas ele falou de tudo isso e ele destacou mais de uma vez confiança. Porque quando o time começa a jogar bem, veja só o jogo que o Saravia fez. O Gemerson foi bem. O Arana e o Saravia, as duas laterais, muito bem. O Zarate fez um bom jogo. O Hulk é sacanagem. O Paulinho, ele perde gols incríveis, mas ele faz gols importantes. Então, mais uma vez, ele foi lá e definiu o jogo. E aí, não sei se vocês prestaram, é óbvio que vocês prestaram atenção na inteligência dele, do Paulinho, em ocupar espaço. Ele perde muitos gols porque ele sempre está no espaço que ele sabe preencher como poucos. De receber a bola nesse espaço vazio, ele nunca foi um grande finalizador. Então ele vai perder gols incríveis, mas ele é tão inteligente, ele ocupa tão bem os espaços que repara na movimentação dele e onde ele acha um único espaço possível para receber a bola, finalizar e dar números finais ao jogo. Então, é o que eu disse e reafirmo, sabe? Não é ficar emocionado, entrega a taça, ninguém segura e tal. Lá no Jogo Aberto eu faço isso, eu falo isso e faço questão. Lá é bairrismo, mas assim, acima de qualquer coisa. Agora aqui, num papo mais lúcido, é que você, com poucas sessões de treinos e com um curto espaço de tempo, você já vê uma evolução, já notaram uma evolução tão evidente, é que você fica, né, obviamente, otimista numa projeção de que quanto mais o tempo passar e mais tempo Milito, tiver de trabalho, a tendência é de entregar mais. E aí cada jogador que depois do jogo é perguntado sobre as ideias do Milito, todos, eles não elogiam a figura humana, eles elogiam as ideias, a ousadia. Né? O Hulk disse uma frase que me chamou a atenção, ele tem ótimas ideias. Isso é muito bom. E que bom que ele tem ótimas ideias e que os jogadores estão assimilando tudo isso e colocando em campo. Então, o que dá gosto é ver, é assistir a um elenco tão qualificado, entregando não só com a bola nos pés. Você vê Scarpa dividindo bola, você vê Zarate dividindo bola, jogador que por vezes não tem características de marcação, você vê o cara ocupando espaço, dividindo bola, dando carrinho, tentando tomar a bola do adversário. E reparem, para finalizar, para não ficar um vídeo muito extenso, reparem, a chegada do Milito fez inclusive jogadores que a torcida desconfiava muito, fez esses jogadores crescerem, ganharem confiança e a torcida começa a olhar com olhos diferentes. Quer que eu cite um? Que eu imaginei que teria seríssimas dificuldades para continuar no Atlético? O próprio Gemerson, que é o zagueiro mais rápido que o Atlético tem. Eu imaginei que o Gemerson teria seríssimas dificuldades depois de mais um gol contra, aquela história toda e tal. O homem está bancando. O Filipão bancava, o Milito está bancando. Ou seja, se eles estão bancando é porque eles enxergam no Gemerson qualidade suficiente para ser titular. Então o time vai crescendo. O Saravia começou a jogar bem e muito bem, intensidade absurda. O Arana, não preciso nem dizer. O restante do time todo, contra
Contra o Rosário, eu não consigo te apontar um jogador. Esse aqui eu não gostei, não consigo. Então, coletivamente melhora, individualmente melhora junto, a confiança vem, o trabalho fica estabelecido e daqui a pouco você vai girando o elenco, que é impossível não girar com o calendário que você tem, e quando pintar um bom negócio, uma oportunidade de mercado, você vai lá e abiscoita. E é assim, esse Atlético que agora, claramente, pelo menos até aqui, tem treinador. É isso aí. Então é isso aí, Massa Atleticana, vencemos mais umas, né? No comando aí de Gabriel Milito, agora pela Libertadores. Primeira partida, né, da Libertadores do Galo na sua arena. O Galo saiu na frente com gol de Scarpa, que inclusive, ó, foi um golaço, né? Depois acabou tomando o gol de empate e logo em seguida Paulinho fez o gol da virada e vitória do Atlético, né? O Atlético dá um passo já importante rumo à classificação no campeonato da Libertadores. Já é um passo importante, né? O Atlético chega a 2 vitórias, 6 pontos na competição, né? E já encaminha muito bem aí uma classificação tranquila dentro do seu grupo, né? Para as oitavas de finais. Não acredito que o Atlético vá tropeçar nos restantes das competições ou se embolar, né? Tropeçar nas próprias pernas, não acredito que o Atlético vai fazer isso. É pelo bom trabalho que vem exercendo o Gabriel Milito até o momento. O Atlético evoluiu muito com a chegada do treinador, os jogadores também subiram muito de nível e eu acho que o Atlético passa com os pés nas costas, né, desse grupo aí e se classifica tranquilamente para as oitavas de finais. Lembrando que é muito importante se classificar em primeiro, né, para decidir a partida dentro da arena, né, o jogo de volta nas oitavas. Então, acho que o Atlético passa tranquilamente aí. Então, deixa aí sua opinião, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa aquele like aí.